estamos a assistir aqui a uma destruição total da vegetação que existia, ou seja, com violação de reserva agrícola e reserva ecológica nacional. Calhou virmos para o Alentejo, mais Alentejo Central, que era uma zona que ainda estava livre de culturas tão intensivadas. Foi feita a recolha da amostra vegetal e estava contaminada a quase 6 vezes acima daquilo que é o limite permitido para consumo humano. Esta é uma agricultura que apenas produz essencialmente para a exportação e, portanto, o seu valor económico contribui efetivamente para a balança de pagamentos, mas não contribui para a autonomia alimentar da região. E vê-se a transformação da paisagem, a paisagem a ser transformada de uma forma galopante. É um cenário que conquista cada vez mais terreno. Abre caminho a uma agricultura muito diferente da tradicional. Desaparecem pastagens, pequenos campos de cultivo, oliveiras ancestrais, azinheiras, freixos, chopos ou salgueiros. As máquinas alteram a ecologia da terra. Abrem alas para o avanço da chamada agricultura intensiva. Amendoal intensivo, neste caso particular. Estamos em Idenha Nova, junto ao Parque Natural do Tejo Internacional, Geoparque da Naturtejo, e estamos perante não uma agricultura intensiva, mas uma agricultura totalmente destrutiva da biodiversidade, dos ecossistemas, da natureza, contaminando os recursos hídricos e, em última análise, que põe em causa a saúde das próprias populações. Tem sido assim na Beira Baixa, tem sido assim em várias localidades de Castelo Branco ou Idenha Nova, onde nos encontramos. É por aqui que começamos a viagem, pelas parcelas do país mais atingidas pela agricultura intensiva e superintensiva. Depois há uma aplicação contínua de produtos de pesticidas, de herbicidas, para manter os locais sem vegetação. Portanto, mesmo durante a fase de exploração destes, há um perpetuar dessa destruição. E depois temos a questão da contaminação, quer dos aquíferos, quer dos próprios produtos agrícolas que são produzidos também, porque eles levam certamente resíduos destes produtos. Portanto, há uma contaminação geral, local do ecossistema, mas também depois dos produtos que são criados nestas áreas. Por aqui, o amendoal está a crescer como cultura única. O que estamos a assistir aqui é a uma destruição total da vegetação que existia, ou seja, com violação muitas vezes de reserva agrícola e reserva ecológica nacional, portanto, com a remoção total do arvoredo que existia nestas linhas de água. Há uma mobilização e manipulação dos solos também, portanto, há uma alteração profunda daquilo que era a morfologia do terreno aqui destas áreas, muitas vezes sem respeito qualquer pelas curvas de nível, e, portanto, pelas piores práticas. E o que temos a assistir, e estamos aqui precisamente junto a uma linha de água que já está a ficar assoreada devido a estas intervenções, e, portanto, assim que aconteceram as primeiras chuvas, portanto, houve um lixiviamento enorme de arrastamento de toneladas de terra, algumas delas inclusive para a estrada municipal onde nós estamos e que chegou inclusive a cortar o próprio trânsito da estrada. Portanto, há problemas gravíssimos de lixiviação, de arrastamento de terras e de perca de solo. Numa só exploração, vemos amendoal intensivo numa área equivalente a 200 campos de futebol. São campos e campos a perder de vista. A agricultura tradicional deu lugar à monocultura intensiva do olival ou do amendoal, por exemplo. Os investigadores e alguns ambientalistas dizem que estamos perante um desastre ambiental. A Confederação Nacional da Agricultura também tem estado a estudar estas novas práticas.
O que nós temos sentido é que, à medida que o tempo vai passando, estes mercados cada vez mais competitivos, também na produção de um bem que é básico à sociedade, que é a alimentação, que também entra nestes mercados extremamente competitivos, tem uma necessidade de se intensificar e que leva a estes modelos que, na nossa perspectiva, respondem a esta necessidade comercial, mas que não respondem à necessidade de alimentar as populações. Estará a agricultura intensiva a deixar cair o conceito de agricultura familiar? Estamos todos a crescer, não é? Estamos todos a evoluir e também a agricultura familiar o vai fazendo e tem feito nos últimos anos. Estamos a falar de uma agricultura que é altamente produtiva. Quando nós pensamos numa agricultura familiar, normalmente associamos a uma agricultura miserabilista e não tem de ser assim, nem é assim. É a pequena e média agricultura que está mais próxima de uma transição ecológica. Nós precisamos de cada vez mais pequenos agricultores e para podermos efetivamente colmatar o que vamos atravessar, que é da questão das alterações climáticas, seja na mitigação e seja na adaptação. Na Cova da Beira, os agricultores dizem que têm razões para estarem preocupados. Os agricultores de Castelo Branco andaram durante décadas a lutarem e a exigirem e a reclamarem o regadio da Cova da Beira. Passado décadas, finalmente viram satisfeitas essa grande ambição que era o regadio da Cova da Beira. Agora andam a lutar e reivindicam o regadio sul da Gardunha. E estamos confiantes e acreditamos que mais cedo ou mais tarde esse projeto vai ser concretizado. E lamentamos que, de facto, estes investimentos públicos, que foram feitos com dinheiros públicos, com investimentos públicos, agora possam vir, digamos, a servir para que meia dúzia de indústrias de culturas superintensivas se instalem na região, levando a que, efetivamente, muitos agricultores que ambicionavam justamente esse projeto, a água, que agora se vejam privadas desse bem que deve ser comum e que deve servir para o desenvolvimento da agricultura na nossa região. Destroem o potencial da economia real que existe, da agricultura tradicional, da produção de queijo, do turismo de natureza, da floresta, do próprio setor cinegético. Portanto, há um conjunto muito significativo de atividades económicas que são impactadas diretamente com este tipo de intervenção no território, portanto, que vem destruir esses postos de trabalho que alguns deles já existem, outros poderiam existir, em diversas áreas, desde a apicultura, da produção de produtos diferenciados em termos de agricultura biológica, portanto, do turismo de natureza. Portanto, há uma série de setores que são seriamente afetados e que geram muito mais emprego, muito mais riqueza real que fica definitivamente nos territórios do que estes megaprojetos que ao fim de 3 ou 4 anos se vão embora, deixam só os solos contaminados, põem em causa a saúde das populações e, em termos de riqueza para o país e para a região, sustentável é praticamente nada. Contactado pelo Linha da Frente, o Ministério da Tutela diz que este tipo de agricultura tem a ver com atividades que geram mais valor acrescentado, mais exportações, mais emprego, mais dinamismo económico nas zonas do interior e de baixa densidade. Diz também o Ministério que este tipo de culturas tenham um peso quase residual na superfície agrícola nacional. Por exemplo, a área ocupada com olival e amendoal intensivos no Alentejo é de perto de 100 mil hectares, o que corresponde a cerca de 5% da área agrícola total do Alentejo. Na região oeste, a cultura da pera rocha tem estado a mudar. Há um uso intensivo praticamente todas as semanas e às vezes mais do que uma vez por semana, dependendo também se chove ou se não chove, a aplicação de pesticidas, e isto tem preocupado cada vez mais pessoas e principalmente quando estas explorações se situam, como é este caso, dentro de perímetros urbanos. E às vezes há situações muito complicadas mesmo, em que as pessoas têm a roupa no estendal e levam com os vapores, pessoas que às vezes também têm manifestações de alguma erupção, de erupções cutâneas, problemas respiratórios, quando há aplicação de alguns produtos. É realmente um caso de saúde pública que mereceria uma atenção muito especial pelas nossas autoridades.
Mas, afinal, de que produtos é que estamos a falar? Há, efetivamente, uma panóplia de produtos que todos juntos se classificam como pesticidas. Em Portugal, o grupo de pesticidas mais utilizado são os fungicidas. Alguns deles não são químicos de síntese, inclusive podem ser utilizados em agricultura biológica, como é o caso do enxofre. E o segundo grupo são dos herbicidas e depois temos uma série de inseticidas para matar insetos, acaricidas para matar ácaros e de qualquer forma de chamar a atenção que estes produtos foram desenvolvidos para causar algum dano a uma forma viva, portanto são biocidas, verificamos que os seus efeitos afetam outras espécies não alvo. Isto significa que um herbicida pode trazer problemas, inclusive à própria nutrição da planta que estamos a cultivar e a condicionar a própria produtividade desta atividade. As questões relacionadas com a saúde pública, provocadas pela agricultura intensiva, colocam-se a vários níveis. Mas sobre o assunto, o que dizem, afinal, os especialistas? O que acontece é que as águas subterrâneas começam a ter nitratos. E quando as águas subterrâneas têm nitratos, se a água subterrânea tiver mais de 100 mg, não se pode beber. Se tiver mais de 50, é prejudicial. E agora, já há pouca água no Alentejo subterrânea, com valores abaixo de 50, muito pouca. Quer dizer que as pessoas estão em risco de, se beberem água subterrânea, de ter cancro de estômago. Mas aqui também temos que pensar que existem tecnologias hoje em dia que permitem encontrar novas disponibilidades de água. E não estou a falar das águas dos aquíferos, das águas subterrâneas, mas estou a falar da reciclagem da água. Efetivamente, há países que têm agricultura intensiva e que têm utilizado essa nova disponibilidade de água, ou seja, reciclar as águas residuais urbanas. E um exemplo, enfim, mais conhecido a nível mundial é o caso de Israel. Em Israel, cerca de 86% da água utilizada na agricultura intensiva nesse país são águas residuais urbanas. Nós viemos para aqui, podia ter sido para outro sítio qualquer do nosso país. Calhou virmos para o Alentejo, porque tem mais horas de sol, portanto permitia-nos produzir, no caso, as plantas aromáticas e medicinais durante mais tempo, termos mais produção e fazer também um levantamento daquilo que eram as utilizações das plantas que nós temos na nossa tradição, mas que entretanto se perderam. Em Reguengos de Monsaraz, fomos conhecer a história de um jovem casal, os dois com 37 anos. Apostaram na agricultura biológica. Por causa dos pesticidas e herbicidas dos vinhedos em redor, perderam tudo. Em 2014, compraram um terreno e chegaram a ter aqui 300 mil plantas, ervas aromáticas, plantas medicinais e olival tradicional. Os problemas com as contaminações começaram em 2018. Todo este lado estava completamente contaminado. Foi descartado o lote, porque ele não correspondia às características de produção biológicas e não nos foi pago, por simplesmente foi traído para o lixo. Em 2020, tudo piorou. Foi detectado antes de nós enviarmos o lote, portanto, no nosso controle oficial, que é feito todos os anos pela nossa certificadora, foi feita a recolha da amostra vegetal e estava contaminada quase 6 vezes acima daquilo que é o limite permitido pelas diretivas da União Europeia para consumo humano. Portanto, lixo completamente. Para o lixo. Foi um conjunto de episódios, neste caso de contaminações advindas das pulverizações de pesticidas das explorações vizinhas, pulverizações essas que não obedecem a uma série de critérios legais da legislação europeia e nacional.
Na sequência dessas contaminações foram feitas uma série de denúncias consubstanciadas em prova documental, em imagens de sistema de videovigilância, análises laboratoriais, e há uma completa inoperância, incúria, irresponsabilidade, incompetência de quem tem competências de fiscalização, de proteção de pessoas e bens, de garantir a qualidade de vida dos cidadãos, a saúde pública, e ninguém faz nada, ninguém opera. Nós estávamos a construir uma marca a nível internacional e o nosso plano familiar era pensar em ter filhos em 2020. Agora, como é lógico, chegar aos 37 anos com um projeto totalmente aniquilado, com uma asfixiação financeira brutal. O caso está em tribunal. Ana e Daniel já não são agricultores biológicos porque perderam a certificação. Dizem que, desde que começaram o projeto, com a ajuda de fundos europeus, acumulam prejuízos de 2 milhões de euros. Melhor sorte tem João Mineiro, um dos sócios do Vale da Sarvinda, um projeto de agricultura biológica com 180 hectares totalmente abastecido a energia solar. A renaturalização com sobreiros, carvalhos, pomares dispersos, a par do cultivo de sequeiro, é aqui uma constante. Uma agricultura como a de antigamente. Nem aqui, nem à volta, há pulverizações de qualquer espécie. Temos o privilégio de estar aqui numa zona de transição entre uma área de ocupação humana e de agricultura com o Parque Natural do Tejo Internacional junto ao Rio Ponsul. Portanto, nós podemos beneficiar do Parque Natural, de zonas de passeio, de conhecimento de toda a fauna e flora desta região, e ter também aqui uma verdadeira porta de entrada para quem nos visita, para quem quer conhecer os produtos da região e também em termos de atividades educativas, seja para crianças, seja para adultos, obviamente, que querem conhecer a agricultura como nós a fazemos e o que é que o Parque Natural nos proporciona. O olival plantado é muito diferente do olival intensivo. O espaçamento é completamente distinto, não são utilizados quaisquer tipo de químicos e, portanto, não temos uma produtividade de todo semelhante, mas temos seguramente um dos melhores azeites nacionais e queremos comercializá-los como tal. Seguimos agora até ao Alentejo. Há agricultura intensiva em expansão entre Beja e Serpa, localidades visitadas pelo Guadiana. O espaço Rede Natura 2000 começa a ser devagarinho tocado pelo olival intensivo. O que estamos a assistir aqui em toda esta região é, no fundo, a industrialização do espaço rural. Portanto, todas as culturas são feitas para maximizar o rendimento, não respeitando muitos dos condicionalismos ambientais aqui existentes, dos declives, da proximidade de linhas de água, da manutenção de espaços de descontinuidade, etc. Portanto, no sentido de maximizar. O olival tradicional está a desaparecer rapidamente. Repare-se, o mercado e o sistema económico funcionou aqui. Ofereceu-se água, sol e água. Vendeu-se assim. E o sistema económico funcionou. Os mercados, os grupos económicos investiram. E investiram em força, transformando isto nesta grande indústria que aqui vemos em todo o redor. E, portanto, as valas depois ficam com erosão e limpam-se de uma forma, as linhas de água passam a ser meras valas de drenagem, deixam de cumprir a sua função também de suporte de biodiversidade, não é? De vida. E as pessoas na periferia das aldeias, com a tendência do preço crescente, que isto também tem este problema da especulação, com valores exorbitantes por hectare, seja de venda, seja para aluguer, as pessoas cedem. Nos últimos anos, a paisagem tem estado a mudar. Mais ou menos nesta altura que vemos os maiores investimentos inicialmente em olival e agora em amendoal.
E estas culturas acabam por chegar quase à nossa porta, como vemos aqui em Quintos, em que o cenário está completamente rodeado apenas de uma só cultura, mesmo pela própria configuração do que são os blocos de rega. E é nessa perspectiva que nós, enquanto cidadãos, vamos nos defrontando com algumas situações que são incompatíveis com a qualidade de vida, desde a aplicação de pesticidas, por exemplo, que os odores chegam às localidades, há situações, como é aqui o caso de Quintos, de instalações que são feitas no sentido do declive, que acabam por arrastar as águas das chuvas, principalmente nos primeiros anos de crescimento destas plantas, em que há muito pouca cobertura do solo. Na margem direita do Guadiana, no concelho de Beja, o olival intensivo e superintensivo tirou lugar à cevada, ao trigo, ao pasto, à tradicional agricultura de sequeiro. Ainda em Beja, na localidade de Bringel, encontramos este cemitério de árvores, um dos últimos olivais tradicionais que por aqui se avistavam. Agora vai nascer um imenso olival intensivo. Mas há uma outra agricultura intensiva que também está a proliferar de forma visível. Encontra-se dentro das estufas que existem no sudoeste alentejano e também no Algarve. Lá dentro cultivam-se pequenos frutos, relva, flores de corte, plantas ornamentais, saladas para embalar, entre outros produtos. Esta luta intensificou-se a partir de outubro de 2019, quando o governo cessante pôs cá para fora a resolução 179, que permitia que a agricultura intensiva que se faz em cima de um parque natural, que é este, que é o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, essa resolução de outubro de 2019 permitiu que a área de estufa, portanto a área com plástico, como nós vemos aqui atrás, pudesse ser aumentada até 3 vezes mais aquilo que já existe neste momento. Aquilo que existe neste momento são 11%, que equivalem a 1.600 hectares e, portanto, poderia ser aumentada para 4.800 hectares. Em 2013 nós fizemos um estudo, fizemos uma análise das imagens de satélite e passamos de 400 hectares em 2013 para 1.300 em 2019. Portanto, tivemos um aumento de 600 hectares em 6 anos. Uma média de 100 hectares por ano, assim, fazendo grosso modo. As zonas agrícolas cobertas de plástico dão ocupação sazonal a gente que vem de longe, de muito longe, para aqui chegar. Não são as próprias empresas que pagam os trabalhadores, temos situações em que têm empresas subcontratadas que fazem os pagamentos e nessa altura há situações que já nos reportaram de pessoas que são chamadas de propósito para trabalharem na agricultura aqui no parque, nas explorações agrícolas no Parque Natural. No entanto, quando cá chegam, vêm por exemplo do Nepal, que são os países de onde mais pessoas vêm, países não europeus, não é? Portanto Índia e Nepal. E quando cá chegam, há situações em que as pessoas acabam por trabalhar a temporada e não receber. Estas empresas facilmente desaparecem porque são temporárias e declaram falência e não pagam aos trabalhadores, deixando estas pessoas completamente desprotegidas. Estamos em Lagos e vamos começar por tentar perceber o fenómeno dos abacateiros. Eles levaram um ano a preparar o terreno para finalmente plantarem as 21.000 árvores numa área de 76 hectares, constituindo na altura a maior plantação de abacateiros da Europa. Assim foi noticiada. Cada árvore destas consome por dia entre 60 a 80 litros de água. Nós tínhamos culturas tradicionais de sequeiro, amigas do ambiente, e agora parece que estão a ser substituídas pela floresta tropical, embora de uma só espécie, que consome uma quantidade exorbitante de água, que é absolutamente incomportável. As associações ambientalistas lançam alertas sobre ameaças de desertificação. As culturas intensivas já ultrapassam os 200.000 hectares. Dizem que metade de Portugal pode vir a tornar-se um deserto se as coisas assim continuarem. Em 2018, o Tribunal de Contas Europeu fez uma auditoria em 8 países da União. Aponta efeitos negativos da agricultura intensiva. Quando se refere a Portugal,
conclui que as medidas tomadas para combater a desertificação carecem de coerência e não existe uma visão harmonizada para lidar com o problema. Em entrevista exclusiva à delegação da RTP em Bruxelas, em fevereiro deste ano, o vice-presidente da Comissão Europeia lança outros alertas na mesma direção. There is too much eucalyptus monoculture in agriculture. We can change that and bring new forms of forestry that are more sustainable to Portugal. We can help Portugal manage water, which is going to be very important. We can help Portugal face the risks of droughts if that is necessary. So there's so many things we can do. A Associação Regenerarte diz que estamos perante uma nova forma de colonização. De certa forma colonizam um sítio que já é habitado, um território que já tem pessoas que cuidam e que tratam dos recursos e que dependem deles para sobreviver. Vêm estas empresas externas, exploram esses recursos e aquilo que se vê como atividade padrão é que, passado uns tempos, deixa de ser o fruto da moda, deixa de dar tanto lucro, passam para outra coisa e vão-se embora desses territórios. O impacto que fica nas populações que lá estão é que viviam e dependiam desses recursos, neste caso, por exemplo, da água, deixam de ter esses recursos disponíveis por alguém que veio de fora, que os tirou, que os poluiu, que deixou desperdício e que se foi embora sem assumir essa responsabilidade, e as pessoas ficam nas mãos, e muitas vezes as pessoas desse momento, mas também as gerações futuras, porque nós, ao cuidarmos da terra e da água de uma forma regenerativa, estamos a pensar nas gerações que vêm, como todos os que plantaram as árvores que estavam ali antes e foram arrancadas pensaram em nós. E para além disso são solos, porque como se sabe a agricultura intensiva é como arrancar a pele a uma pessoa, ou seja, a terra tem toda uma série de vegetação, que é a vegetação é o subcoberto. Os solos, por um lado, sofrem de uma erosão acelerada e, por outro lado, vão perdendo matéria orgânica. E é a matéria orgânica, como sabemos, que é o fixador de carbono e também no ciclo da água. Portanto, é essa matéria orgânica também que fixa a água. E a agricultura intensiva, como tira essa proteção ao solo e não usa matéria orgânica, portanto usa fertilizantes de síntese, a prazo acaba por esgotar os solos, por tornar esses solos inviáveis. Esta é uma agricultura que apenas produz essencialmente para a exportação. E, portanto, o seu valor económico contribui efetivamente para a balança de pagamentos, mas não contribui para a autonomia alimentar da região. Nós somos uma das regiões, provavelmente do país, mais dependentes, a falar como região, de abastecimento externo. Pode ser abastecimento nacional ou pode ser importações. A vida selvagem também tem estado a sofrer muito com a agricultura intensiva. Na Península Ibérica e nos últimos anos, algumas aves perderam 35 mil hectares de habitat selvagem, o equivalente a 35 mil campos de futebol. A abetarda é uma ave fascinante. É das aves mais pesadas da Europa. Os machos chegam a pesar 14 quilos. A abetarda pode ainda ser observada no Alentejo, em zonas rurais de Elvas, Évora ou Mourão, por exemplo. O cisão é bem mais pequeno, mas igualmente observado em várias regiões do Alentejo e Algarve. São duas espécies que gostam muito dos campos de cereais ou pastagens. Sobre as alegadas ameaças ao ambiente provocadas pela chamada agricultura intensiva, o Ministério da Agricultura entende que a maioria dos sistemas de produção referidos são explorados em produção integrada, que contempla práticas de produção agrícola que maximizam soluções ambientalmente responsáveis. A nova agricultura está a roubar espaço à velha agricultura, mas há resistentes.
Alicia Gladitz é polaca e veio para Portugal apostar na chamada agroecologia, um novo conceito que também tem ganho adeptos. Aproveita-se o espaço disponível para a produção de uma forma muito mais eficiente, porque, por exemplo, no espaço entre as árvores pode ser aproveitado para o cultivo de hortícolas ou plantio de arbustos, ou para uma sementeira de adubo verde ou plantas forrageiras para alimentar os animais. Normalmente os animais fazem parte do sistema produtivo e têm várias funções, não só como um produto final, como carne, leite ou ovos, mas também constituem uma fonte de fertilizante ou uma fonte de energia. Portanto, ao pastar, limpam o terreno. Assim, reduz-se a necessidade de uso dos combustíveis fósseis e proporcionam um equilíbrio do ecossistema. Frutas, bagas, plantas aromáticas, plantas melíferas para produzir a mel, plantas produtoras de matéria orgânica ou biomassa, né, quer dizer, naquele sistema de chop and drop que se corta para criar uma cobertura do solo ou para usar para fazer o composto, ou pode ser usar as plantas que têm propriedades medicinais, por exemplo, como casuarina, que é uma árvore alta de folha persistente que protege bem do vento e ao mesmo tempo tem um alto teor de sílica. Dominamos e exploramos o próprio sítio que nos dá a vida, não é? Então há esta ideia de que somos superiores a todas as outras espécies, à própria terra, à exploração desses recursos e que depois não temos de lidar com os impactos disso. E acho que as gerações mais jovens neste momento já perceberam que é inevitável prosseguir numa outra direção, porque as práticas degenerativas já degeneraram o planeta de uma forma onde nem sequer se percebe como é que a esta altura práticas como as monoculturas desta intensidade num sítio onde há seca e onde as alterações climáticas já se sentem tanto, continuam a ser promovidas, subsidiadas e a ser levadas a cabo. Para a nossa geração isso já de todo não faz sentido. Esta reportagem está disponível em